Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal, a todo mundo que está curtindo, está compartilhando. Pessoal, neste exato momento eu quero que vocês copiem e colem essa grande live, essa super live, nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. A gente vai falar sobre a morte de algumas pessoas, principalmente a morte do filho do senador neste exato momento. É lamentável o que aconteceu. O político da direita, pessoal, em um movimento aí muito grande, ele acabou desmaiando e voltando para o hospital. A gente vai passar o vídeo na íntegra. Quando ele estava cumprimentando as pessoas ali, ele desmaiou e já voltou para o hospital, infelizmente em estado gravíssimo. A gente também vai falar sobre a decisão do Jair Messias Bolsonaro sobre a questão de pena de morte e, infelizmente, pessoal, se o Jair Messias Bolsonaro não sair dessa, ele desistiu do Brasil. Em depoimento na íntegra, eu vou compartilhar aqui ao vivo com todos vocês as principais informações, seja informações boas ou informações ruins. O nosso papel aqui é transmitir a verdade para todos vocês. Eu só peço a ajuda de vocês, copia e cola nos grupos, nos status, vai chamando a galera aí para estar aqui ao vivo. A gente vai por partes neste exato momento, porque é muita informação na data de hoje. Eu até fiquei pensando como eu vou trazer essas informações para vocês. Pessoal, as redes sociais têm 24 horas para remover todo o conteúdo publicado pela Janja, aí publicação indevida. Morreu aí o filho do ex-senador, PF decide investigar parlamentar e o motivo é estarrecedor. E também revelado quais publicações sobre Janja que fizeram Luiz Inácio Lula da Silva surtar e dar 24 horas para banir ali das redes sociais. E também o São Paulo registra a madrugada mais fria do ano e o pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino já foi protocolado e encaminhado. E, infelizmente, Bolsonaro desabafa, traz todos os detalhes na íntegra. Se eu for condenado agora aos 70 anos de idade, acabou para mim, perdeu, é pena de morte, acabou, é pena física, mental, e por aí vai. Vou trazer na íntegra o vídeo dele falando para todos vocês. Estamos com 79, vai dando like, vai compartilhando, porque o bagulho hoje, pessoal, tá doido. Gente, eu não sei se vocês lembram do caso, mas acabou de sair agora, às 16h01, o homem que dopou a família, que matou a esposa, a sogra e abusou da criança, ele foi encontrado na data de hoje morto. Alex, que assassinou brutalmente a própria companheira de 41 anos e a sogra de 66 na cidade de Lusiânia, Goiânia. O crime chocou a população da cidade e ganhou contornos ainda mais graves com a revelação do abuso sexual contra a enteada, uma criança, infelizmente, de apenas 10 anos, que estava sob os cuidados médicos. A menina foi mantida em cárcere privado. O histórico de violência de Alex é extenso. Ele responde por duplo homicídio bárbaro ocorrido aí em Nova Gama, no qual 2 travestis foram decapitadas e queimadas. Pelos antecedentes criminais por homicídio, Alex era monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. Contudo, antes de cometer os assassinatos e o estupro, nessa ele teria rompido o apetrecho. E hoje ele foi encontrado morto por volta da manhã nos fundos de uma casa no local chamado Recanto das Emas, em Brasília. No endereço funcionava um suposto ponto de tráfico de drogas. A Polícia Militar do DF foi acionada para o local onde estava o corpo. No endereço também foram encontradas a motocicleta usada por Alex para fugir e uma faca. Alex estava com 3 perfurações pelo corpo e em parada cardiorrespiratória e não resistiu e faleceu neste exato momento. Pessoal, tudo aquilo que a gente faz, né, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né, pessoal? Aí a gente vê a notícia do homem que assassinou a companheira, a sogra e também a enteada, estuprou aí e acabou de morrer. Na verdade, às vezes, quando vai para a prisão também, os próprios bandidos lá já matam a pessoa dentro da prisão. Pessoal, a gente vai para as principais informações. Segura o coração de vocês, que hoje a doutora está doida, mas a política está bem doida neste exato momento. Graças a Deus, a deputada Carla Zambelli falou em depoimento que ela disse que tinha acabado de ser eleita com quase 1 milhão de votos, portanto, não iria brincar com a prisão.
Se coloque no meu lugar. Eu não iria de forma alguma brincar de fazer invasão ao CNJ, brincar de mandar prender o Alexandre de Moraes. E aí, pessoal, ela também trouxe a colocação que a Câmara vai pautar a suspensão do seu processo no STF. A gente compartilhou na íntegra agora que o STF determinou 10 anos de prisão para a deputada Carla Zambelli, e ela disse que o pedido de suspensão foi feito na Câmara, está sendo analisado, e eu já tive um sinal verde de que ele vai ser pautado neste exato momento. E, pessoal, a gente vai compartilhar também: presos de Santa Catarina fabricam iates de luxo em iniciativa de ressocialização e abastecem o mercado náutico, uma iniciativa fundamental. E também o Paulo Guedes, ministro da Fazenda, da Economia, é aplaudido em pé em evento na cidade de Nova York. E quem colocou o Paulo Guedes, né, pessoal, como ministro aí, foi Jair Messias Bolsonaro. Esse homem é um fenômeno, particularmente. Eu sou apaixonada pelo conteúdo do Paulo Guedes. Pessoal, Alexandre de Moraes, alguns segundos atrás, será o novo relator de ação de Hugo Mota a favor do Hamas. Doutora, como assim? Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, o Queiroz, o novo ministro da Previdência, do Luiz Inácio Lula da Silva, teve um debate, teve farpas, teve xingamento a respeito aí do senador Sérgio Moro sobre a responsabilidade pelos roubos do INSS. Esses fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência, disse o senador Sérgio Moro, e o bate-papo, na verdade, as farpas, né? A tensão tomou conta aí do plenário. Pessoal, Luiz Inácio Lula da Silva destrói estatais que registram o maior déficit em 23 anos. Augusto Nunes, sobre Bolsonaro dizer que prisão seria sua morte, diz que não existe morte política antes da morte física. O Bolsonaro vai pesar nas eleições, é o principal cabo eleitoral. Até quando eles, o STF, vão escolher quem vai ser o presidente ou não do nosso Brasil. E o presidente dos Correios reajustou o próprio salário em 14% desde que assumiu em 2023, mesmo com um rombo de 2,6 bilhões apenas em 2024. Fabiano Silva dos Santos foi indicado por Lula e tem como missão evitar a privatização da estatal. E, pessoal, o nosso deputado participou da reunião do Departamento de Estado americano para tratar do combate ao crime. A decisão de tornar as organizações criminosas brasileiras terroristas não é uma decisão que cabe ao governo Lula. É uma decisão soberana dos Estados Unidos, e neste exato momento o presidente Trump já colocou no rol aí para poder pautar o PCC em relação ao Brasil como um grupo terrorista. Lembrando que o Luiz Inácio Lula da Silva não quis colocar em pauta o PCC, classificar como um grupo terrorista. Entretanto, todavia, a soberania máxima é dos Estados Unidos, e o presidente Trump já afirmou que vai fazer de tudo para que o PCC se torne o grupo terrorista. Ele classifica o PCC como terrorista, mesmo com o governo do Luiz Inácio Lula da Silva sendo o contrário. E, pessoal, respira fundo, vai dando like, vai compartilhando. O Michel Temer defende a atuação do ministro Alexandre de Moraes nos casos do 8 de janeiro. Ele já liberou muita gente, isso é o Michel Temer falando. Então, ele fez uma coisa adequada no momento que deveria fazer, não é? Para garantir as eleições, e está fazendo agora com vistas à pacificação do país. O Michel Temer defendendo aí o ministro Alexandre de Moraes. Vocês acham por qual motivo, pessoal, o Michel Temer está defendendo o ministro Alexandre de Moraes? Pessoal, estamos com 75 pessoas ao vivo. Eu quero, neste exato momento, que vocês copiem e colem nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, chama a galera para estar aqui ao vivo, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo neste exato momento, que eu vou colocar aqui um caso bem delicado que acabou de chegar aqui para mim, e eu vou compartilhar com vocês aqui ao vivo neste exato momento. Deixa eu ver aqui. Achei, pessoal. Paulo Figueiredo também disse que Barroso confessou o crime e os americanos já estão sabendo. E também aí, nesse exato momento, cadê? Há 3 anos, Daniel Silveira avisou e estamos passando exatamente pelo que ele falou sobre o ministro Alexandre de Moraes neste exato momento.
O Paulo Guedes, a repercussão nacional. Deixa eu ver, pessoal. Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. O Mickey expõe como a estrutura do governo Biden desceu como abutres em cima do Brasil para dominar o tabuleiro político e interferir nas eleições de 2022, inclusive citando o Tribunal Superior Eleitoral. Neste exato momento, as eleições aí de 2022 foram falsificadas. E o Constantino, mesmo com o diagnóstico de câncer, mesmo internado, mesmo na UTI, ele espana, pessoal, toda a situação. Olha só. Democrata, mas não teve constrangimento em ir a Moscou participar de desfile ao lado dos ditadores. Olha só. Olha o editorial do Globo de hoje. A preço de Lula pela democracia flutua segundo conivência, conveniência. Presidente posa de democrata, mas não teve constrangimento em ir a Moscou participar de desfile ao lado dos ditadores. Como o Lula não começou a bajular ditadores agora, ele faz isso há 40 anos, podemos concluir apenas que o Globo fingiu acreditar numa pose. O Lula posa de democrata e o Globo fingiu que acreditou na pose. Então, sim, é muito estranho quando a gente começa a ver muitos ratos abandonando o barco em naufrágio. É óbvio que tem aí um acordo, né, uma tentativa de orquestrar de novo a tal terceira via. Um nome que não assuste o sistema, os corruptos e os poderosos do STF, que se diga de direita, mas não seja nada de direita, a não ser um pouquinho reformista na economia, um tucano melhoradinho, né? Então, existe sim essa concertação que a gente consegue identificar. Não tem ingênuo, não tem bobo nesse centrão, nesses donos do poder, na Globo e companhia. Então, eu acho que é uma boa tese a de que perceberam que Lula não dá, Lula vai destruir o Brasil de vez perante o mundo e a nossa própria economia e a democracia, e, ao mesmo tempo, a volta de um bolsonarista é inaceitável para essa turminha. Então, eles estão tentando produzir a qualquer custo um Temer da vida, surfando na onda conservadora. Vai dar certo? Eu não creio. Só se não restar alternativa. Porque cá entre nós, né? E eu vou me adiantar, talvez, se tiver alguma pergunta nessa linha. Mas o Tarcísio estava aqui em Nova York fazendo um discurso para a turma do mercado financeiro. Eu conversei com gente que estava lá no evento. O Tarcísio é um encantador de elite. Ele é um cara que fala, que sabe o que tem que fazer com o Brasil. Se você mexer em algumas alavancas, a coisa dá certo. Ele fala de São Paulo, gestão, eficiência. É quase um Amoedo nesse sentido. Mas ele não questiona as premissas do estado de exceção, do STF, rasgando a democracia. Por quê? Porque ele diz que tem que saber navegar pelo sistema. E a elite ama isso. Porque eis a cabeça desse pessoal. Eu converso com alguns muito próximos, né? Ah, Rodrigo, você é um idealista. Você quer mudar o Brasil não vai mudar assim. O Brasil não vai ser consertado. Então, sim, é preciso saber jogar dentro das regras do jogo que são definidas pela Globo, pelos poderes. Pessoal, o Constantino, eu vou parar a tela aqui e a gente vai voltar, ele trazendo todos os detalhes aí sobre a política do nosso Brasil. Eu peço bastante atenção de vocês neste exato momento. Peço que vocês copiem e colem essa live nos grupos do WhatsApp e nos status. A pedido da defesa do ministro do Luiz Inácio Lula da Silva, Juscelino Filho, deputado pelo Maranhão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ex-governador do estado, suspendeu a ação na qual Juscelino responde por desvio de recursos públicos, fraude em licitações, corrupção e organização criminosa. O motivo, o réu deve ter acesso à íntegra das provas. Há menos de um mês, ele adotou o entendimento oposto, negando a Jair Bolsonaro acesso à íntegra das provas, no caso aí da suposta tentativa de golpe. E também eu quero compartilhar com vocês aqui o que o Jair Messias Bolsonaro compartilhou comigo, e daqui a pouquinho a gente vai fazer, olha só, pessoal, olha só, preste bastante atenção. Tá de pé. Um passo cada vez. O sistema todo contra o homem, cara. O homem tá aí, ó. Muitos já teriam desistido. Enquanto muitos querem a ruína dele, como que o homem tá de pé. Um passo cada vez, se recuperando. Muitas vezes com um sorriso no rosto,
passando por essa diversidade toda. Isso tem uma resposta, é Deus na vida dele. Ele compartilhou, eu vou parar a tela aqui e vou voltar com vocês neste exato momento, que há muitas informações. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção na informação que o Jair Messias Bolsonaro compartilhou na íntegra aqui conosco. Doutora, como assim? Ele descreveu que o sistema quer fazer o possível e o impossível para tirar ele da jogada das eleições de 2026. Ano que vem já está próximo. A gente não pode menosprezar que 2026 já está bem próximo. E aí ele declarou que uma eventual pena de prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal encerraria totalmente a sua atuação política. Doutora, como assim? Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Se eu for condenado, acabou. Estou com 70 anos de idade e eu não tenho mais tempo para perder. Segundo Jair Messias Bolsonaro, seria sua última oportunidade para tentar disputar novamente a presidência da República. Ele afirmou que continuará buscando reverter, mas ele já está cansado de tanta perseguição política neste exato momento. O que isso significa? Pessoal, para o homem se manter de pé, né, tanta paulada, tantas sanções do ministro Alexandre de Moraes, tanta multa, inclusive em debate ao vivo aqui no nosso canal, ele descreveu, né, que está sustentando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos devido à ajuda da população, devido à ajuda de cada um de vocês, porque o Eduardo Bolsonaro, ele pediu licença como deputado, foi para os Estados Unidos com a mão na frente, outra atrás, e quem está sustentando ele lá para conseguir o que ele pretende conseguir, a gente não vai revelar todos os detalhes aqui, mas a gente está em articulação para ele conseguir novamente voltar à liberdade do nosso Brasil. Entretanto, todavia, ele está passando por essa situação muito, muito, muito difícil. Olha só, pessoal, deputado, deixa eu compartilhar aqui, Felipe Barros, diz que hoje em Washington vai se reunir com o presidente da CREDEM dos Estados Unidos para falar da democracia e irá na OEA, para cobrar uma expectativa de em quanto tempo vão publicar esse novo relatório sobre a liberdade de expressão. Deixa eu voltar. Aqui em Washington ainda nós temos agendas importantes no dia de hoje. A primeira delas é com o Brian Mast, que é o deputado presidente da CREDEM, aqui do Congresso norte-americano. Ele está por dentro do que está acontecendo no Brasil, nós vamos lá conversar sobre a democracia brasileira. Além disso, nós temos uma agenda com o Almagro, que é o secretário da OEA. Nós estaremos lá na OEA para falar sobre liberdade de expressão, para cobrar sobre essa publicação que ainda vai vir sobre a liberdade de expressão no Brasil. Esse relatório que foi publicado é um relatório prévio, um relatório anterior à ida do senhor Pedro Vaca. Então nós queremos pontuar alguns assuntos lá dentro da OEA com o senhor Almagro e ter uma expectativa de em quanto tempo que eles vão publicar esse novo relatório sobre a liberdade de expressão que está sendo vilipendiada lá no nosso país. Eu vou avisando todos vocês das nossas agendas. Pessoal, e agora aqui a Carla Zambelli para todos vocês. Ó. Eu tinha acabado de ser eleita com quase 1 milhão de votos. No momento que Lula ganha a eleição, eu sou a primeira pessoa a colocar no meu Twitter que a partir dali, nos próximos 4 anos, seriam para fazer oposição ferrenha ao PT e ao governo que eu acredito que seja um governo com más intenções. Aí, ao mesmo tempo que a gente está vendo 90 bilhões do INSS sendo roubados de aposentados e pobres, a gente vê uma deputada ganhando 10 anos de prisão por uma prova que não existe, por uma prova pós-fáctica que não me liga ao crime. E eu não iria, de forma alguma, brincar de fazer invasão ao CNJ, brincar de mandar prender o Alexandre de Moraes, ainda mais assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Assim, é tão ridículo que realmente, como disse o ministro Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, seria polícia. Seria muita polícia. E eu não colocaria o meu mandato em risco por causa de uma brincadeira. Uma brincadeira sem graça. Então, para vocês terem uma ideia, a gente sabe que já estão buscando novos crimes, novas coisas, para tentar dizer assim, olha, como essa tese está muito fraca, então a tese do porte legal é fraca, porque eu tinha porte federal. A tese da invasão do CNJ é fraca, porque não tem prova.
Eles estão inventando agora uma nova tese. Em breve eu vou contar para vocês, por enquanto é sigiloso, mas eu... Pessoal, vou parar a tela aqui para a gente não ficar muito longo, tá? Pessoal, mais tarde a gente volta, a gente sempre está aqui no mesmo horário, às 4 e às 9 horas da noite. Eu quero que vocês já cliquem na nossa live mais tarde, que a gente vai voltar, para vocês entenderem todos os bastidores aí do Jair Messias Bolsonaro a respeito da desistência e principalmente aí da prisão de morte nesse exato momento. São temas que a gente vai debater ao longo aí do nosso canal. Agradeço muito a audiência, a presença de cada um de vocês. Peço que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Chama a galera para estar aqui ao vivo conosco. O nosso canal também presta solidariedade ao senador que acabou de perder o seu filho, a todas as pessoas que neste exato momento acabaram perdendo a vida aí. A ação da Polícia Federal também direcionada a algumas pessoas que não têm envolvimento nenhum com o que está acontecendo no nosso Brasil. A gente continua aqui de segunda a segunda, a dona Marisa chegando agora, o Jussier, a dona Dosária, todo mundo. Beijo, à noite a gente volta. Senta o dedo aí, compartilha, se inscreva e vai dando like. Beijo, beijo, beijo.